Bem-vindos ao primeiro episódio do Antenados na Ciência. Aqui é o professor Lobão, que vive no mundo da Lua e agora quer mudar para Marte. Olá, professor! Professor Lobão, eu sou o professor Rocha e eu nasci há 10 mil anos atrás. Praticamente eu vi toda essa corrida espacial. Quer saber de alguma coisa? Fala comigo! Nesse podcast, vamos falar muito sobre ciência, com foco nos principais acontecimentos da atualidade e dando uma base para as provas de vestibular e do Enem. Então, para isso, a gente está aproveitando o conhecimento do grande professor de física, professor Regis Guimarães, é um dos maiores professores de física de Goiânia e, quiçá, do Brasil. A gente entende que sim, né? Tive a oportunidade de compartilhar com ele várias aulas aí pelo estado goiano e, inclusive, está aqui presente com a gente, nos agraciando com esse programa que a gente vai esclarecer muitas dúvidas. Tudo bem, Regis? Tudo bem, Rochinha, obrigado por essa mentirinha benéfica, tá? Agradeço muito. Saudade de você, saudade do Lobão, e eu espero contribuir com uma paixão que sempre me veio, mesmo na época da graduação em física, a minha paixão pela conquista espacial, pela visão que o homem tem do universo, e eu acho que não há nada que nos una mais do que essa pergunta que nunca se calou, tanto na geografia quanto na física, que é o que estamos nós fazendo aqui nesse fim de universo, nesse pontinho solitário. Então, quando se fala em conhecer um pouco mais, em conhecer Marte, em conhecer o próprio planeta Terra, eu acho que nada nos une mais, tanto a geografia quanto a física, do que esse sonho comum e antigo da humanidade. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Opa, beleza, Regis, tranquilo. Inclusive, até a gente percebe que assim, as crianças, né, sempre têm aquele sonho de ser astronauta, olhando para as estrelas e tudo. O ser humano, desde, né, os primórdios, sempre teve vontade de conhecer melhor a fundo, né? Várias teorias foram feitas em relação a como funciona o universo, né? Inclusive, até no passado tinha gente que achava, presta atenção, que a Terra era plana. Olha só, né? Ainda bem que a ciência veio e que No passado, Lobão. no passado, né? A ciência veio e No derrubou isso tudo. passado, é verdade. Quando eu nasci, a gente É acreditava verdade. nisso, que a ciência era plana, a Terra era Mas eu plana. sempre, eu sempre falo para os meus alunos que eles vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, não da Idade Média. Então, é sempre muito bom você avaliar as contribuições científicas para o que a gente tem de conquista hoje. Então, é muito simples. A gente vive na Terra plana? Sim, então vamos anular todas as conquistas que vieram com o fato da gente saber que a Terra é praticamente redonda e todos os fatos que nos levaram a conhecer isso. Desde a guerra espacial, do lançamento de foguetes, do desenvolvimento de fibra ótica, do desenvolvimento de GPS, a gente tem a agradecer pelo fato de que a ciência comprovou, nas mais diversas etapas do conhecimento humano, a esfericidade da Terra. Então, eu acho que para os nossos alunos que entendem bem, para as pessoas de bom gosto, de bom tom, que entendem bem o mundo científico, essa é uma discussão que serve muito mais como uma grande piada de mau gosto do mundo moderno. E nós, principalmente cientistas, temos que ser os primeiros a realmente defender a ideia de que a ciência existe como um fator de crescimento. Obviamente, a ciência por si só não, de forma nenhuma, ela consegue acabar com as desigualdades, mas que ela auxilia numa certa distribuição de conhecimento, num desenvolvimento humano, pessoal, das cidades de oferecerem mais conforto, mais tecnologia, isso é inegável para qualquer um de nós. E assim, né, Regis, a gente vê que isso tem gerado, do ponto de vista geográfico também, um conceito geopolítico muito grande, porque a detenção do conhecimento científico ela tem gerado o domínio, sobretudo quando começou o capitalismo. Nós já começamos com a tecnologia das grandes navegações, da bússola, do astrolábio. Depois veio a primeira revolução, a segunda revolução industrial. Você pode ver que até hoje os países que passaram por essa primeira e por essa segunda revolução industrial são os países dominantes, até chegar nos anos 50, né, que o pessoal gosta aí de praticar bullying, muito bullying comigo, dizer que eu vi o lançamento do Yuri Gagarin na órbita da Terra e
que vê o Neil Armstrong pisando na Lua. Então, nesse contexto, a gente vê a ciência, inclusive para os negacionistas, a ciência aí como um elemento de dominação ao longo da história da humanidade. Inclusive, até uma coisa muito importante que você está falando, Rocha, é que a ciência sempre foi desenvolvida, porém, uma palavra que ajuda bastante a entender o grande avanço que ocorreu na corrida espacial chama-se competição. A competição aí entre as grandes potências mundiais no período da Guerra Fria, que possibilitou que esse avanço fosse muito mais rápido do que seria normalmente em tempos de paz. Como dizia Renato Russo, uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente morna ou a Guerra Fria. Levantamento poético. E até apimentando um pouquinho mais o nosso diálogo inicial, a ciência ela é ingênua. Por quê? Tecnicamente, hoje a internet deu voz a todos. E no meio dessas vozes você tem justamente pessoas que afirmam categoricamente que os feitos científicos são muito mais alardeados do que, de fato, trouxeram contribuições à humanidade. O fato é que essas mesmas pessoas que falam que a Terra é plana, que falam contra qualquer tipo de vacina, que possivelmente estão vivas e têm voz hoje devido ao avanço científico que a gente viveu, principalmente no último século. Então, é uma coisa até curiosa. A ciência ela consegue dar voz a todos, inclusive a quem acha que a ciência está ali no mesmo patamar de pesquisa, de dedicação científica, de foco das universidades, o mesmo patamar do que 3 pessoas ali conversando no boteco e chegando a uma conclusão pela simples observação do fato. Para as redes sociais, basicamente, a gente já viu várias esquetes de vários humoristas no Brasil que acabam por ironizar isso. A palavra do cientista hoje, conforme a gente aprendeu lá nos anos 80 na nossa escola, ela não era tida como uma verdade, e naquela época era uma verdade a ser levada a sério, o que a ciência apontava. Não estamos aqui afirmando que a ciência não tem contradições. Tem. Um grupo de cientistas vai buscar aquilo que ele está procurando, ele vai achar meios para isso, existem vertentes, e a ciência é feita principalmente de contradição, na discordância que a gente avança. Acontece que essa discordância tem que ocorrer também no mundo científico, não fora dele, achando que aquilo que a ciência faz pode ser, de alguma maneira, desmerecida para resolver os problemas hoje que a gente tem aí. É como diz o velho ditado, né, Regis? Não são as respostas que motivam o mundo, são as perguntas, não é isso? São as perguntas. Mais ou menos e isso o que aí. mais tem na ciência, por incrível que pareça, a gente sabe disso, são perguntas e não respostas. As respostas são simplesmente consequência. A ciência, creio eu, é filha daquela curiosidade que a gente tem ou quando é infantil ou quando é grego, de perguntar sempre por que as coisas são assim, por que isso acontece. E aí a gente vai atrás não pelo mero visualizar das coisas, mas existe toda uma metodologia para você provar ou para você validar que aquele ponto de vista é, inclusive, aceito pelos seus pares, como meio de pesquisa, como meio de busca. E nesse processo aí de corrida espacial, essa primeira corrida que foi nos anos 50 para frente, quais são as contribuições que esse avanço científico gerou na humanidade? Você poderia elencar aí algumas coisas que surgiram com essa corrida espacial que hoje está no nosso dia a dia? Bom, primeiro que a gente melhorou muito com a Guerra Fria como um todo, o nosso sistema de telecomunicações. Nós conseguimos, de uma certa maneira, globalizar a informação. Porque com a Guerra Fria você acaba tendo que ter contato e que se comunicar com pessoas que estavam muito longe. A gente tem o caso clássico de a antiga União Soviética, Cuba, ou todo o leste europeu, que você tinha que manter uma grande rede de comunicação, e um satélite nada mais é do que um facilitador. Você tem avanços enormes na medicina, na conservação de alimentos, você tem avanços enormes no desenvolvimento de combustíveis, no desenvolvimento de tecnologia aeroespacial, que acaba sendo empregada depois em navios, em lanchas, em trens, em carros. Você tem um avanço muito grande de cooperação científica
para tentar desvendar o que tem lá fora no universo. Por mais que a gente pense que havia uma guerra ali, haviam várias pessoas, tanto auxiliando os Estados Unidos quanto auxiliando a União Soviética a chegar numa solução. Assustou sobremaneira o Sputnik ser lançado, assustou toda aquela tecnologia norte-americana e até dizem, Lobão, que isso antecipou a ida do homem à Lua. O fato do Sputnik ter sido lançado pela União Soviética antecipou a ida do homem à Lua em cerca de 15 anos. Porque o que você falou no início, da competitividade que está presente ali no espírito humano, ela também está presente no mundo científico. Então, se a gente fosse elencar todas as mudanças pelas quais o mundo passou, possivelmente seria melhor a gente visualizar, Lobão, como é que era o mundo na década de 80, porque esses avanços também eles não são acoplados imediatamente. Você consegue se lembrar, você usando uma fichinha de telefone lá no orelhão, tentando ligar para o professor Rocha, que naquela época já era professor. Eu me lembro do Rocha falar que nos anos 80 ele já era professor ancião. Então, você imagina a nossa vida voltando ali aos anos 80. Quando se diz que a corrida espacial foi um grande passo tecnológico, é porque ela aprimorou processos, ela aprimorou tecnologia de lançamento, tecnologia aerodinâmica, tecnologia de combustíveis e, principalmente, tecnologia de comunicação. Nós tivemos que desenvolver um grande aparato, quiçá global, quiçá ali o nascimento da internet relacionado a essa busca por veio de uma uniformidade. rede militar chamada ARPANET, né? Então veio Não é verdade? Isso aí, né, professor Regis, facilita a vida até para o negacionista da ciência, que marca uma manifestação talvez contra a vacina, ou talvez contra um globalismo que a gente não entende de onde eles tiram essas ideias, e manda ali pelo celular, manda sua localização, né? O outro usa um aplicativo chamado GPS, e eu pergunto como é que isso poderia acontecer se o homem não tivesse conquistado o espaço, né? E aí eles estão usando o celular, os seus iPhones na mão e negando até a esfericidade da Terra, onde a qualquer momento, inclusive agora nesse exato momento, você pode entrar em alguns links pelo YouTube aí, você vê as cenas de Marte ao vivo, né? Esses dias eu dei uma aula lá na minha escola, na escola que eu estava, e eu abri para os alunos ver, e fui falar dessa parte de atualidades, né? Que foi o lançamento do foguete robô, da nave robô que pousou em Marte esses dias. E aí eu abri o link e coloquei no projetor, né? Coloquei para os alunos lá a imagem de Marte ao vivo. Então, a gente deu uma aula com os alunos, tipo, olhando para a janela e vendo o que estava acontecendo em Marte, né? Então, a gente não entende de onde veio esse negacionismo. Acho que nem na Idade Média. Talvez o negacionismo da Idade Média era por falta de conhecimento mesmo, né? Aí, eu não sei se é uma nova vertente política que vem por aí, mas, enfim, nós temos aí, como foi colocado aí, uma evolução dessa corrida espacial, e todos esses avanços que foram colocados estão presentes no nosso cotidiano, que chegam mais cedo ou mais tarde, como a tecnologia 5G, que está batendo às nossas portas, né? Já existem algumas cidades brasileiras que estão sendo usadas como experimentos já na tecnologia 5G. E nós tivemos já recentemente essa corrida espacial no século XXI, já está muito mais avançada, porque ela já saiu da esfera totalmente governamental. Nós temos aí a Tesla, né? Já enviou o primeiro homem à órbita da Terra sem usar nenhum centavo do Estado, né? Uma empresa privada, e já estão projetando até viagens turísticas para pobre professor, né? Mas viagens turísticas aí para passar alguns dias, uns 7 dias na órbita da Terra, sei lá, né, gente? Na verdade, você tem 3 empresas que estão liderando aí essa corrida, né, para o espaço, né, 2 delas focadas principalmente no turismo espacial, em lucrar com isso, né, de grandes milionários aí, que você vai ter a Virgin, você vai ter a Amazon e você vai ter a SpaceX, né? Então, eu esqueci até o nome agora do dono da Virgin, né? Mas da Amazon é o Jeff Bezos
e da SpaceX, né, barra Tesla, é o Elon Musk, né? Então, você vai ter esses três grandes bilionários que estão aí correndo atrás dessa corrida espacial para poder fazer esse turismo, né, na Lua e em volta da Terra, assim por diante. E agora também, né, o grande foco aí do Elon Musk, né, da SpaceX, é levar pessoas para Marte, fazer uma colônia em Marte. Ele espera fazer aí espaçonaves que levam 100 pessoas por vez para Marte, e utilizando uma tecnologia muito mais avançada do que foi feito pelos governos, né? Em relação, parece que, aproveitamento de combustível, né? E reaproveitamento de partes, porque nas antigas espaçonaves aí que eram feitas pela NASA, por exemplo, uma grande parte era perdida, era jogada fora durante aí a saída da Terra. E no caso da SpaceX, há esse reaproveitamento. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para o professor Regis, Pois não. que geralmente perguntam para a gente, os alunos perguntam para a gente em geografia também. E envolve muita física. Como que ocorre o lançamento de um foguete? Como um foguete funciona e por que ali nas proximidades da linha do Equador, na zona tropical, é mais indicado lançar um foguete do que nas regiões temperadas ou nos polos? Uhum. Muito bem. Bom, já introduzindo essas respostas e até tocando num assunto interessante que o Lobão falou sobre reaproveitamento, sobre o foguete que leva o satélite. Esse foi um dos motivos, Lobão, olha que interessante, para que o lançamento não tivesse sido feito no Brasil. A base de Alcântara, ela tem, inclusive, uma posição mais privilegiada, por estar mais próximo do Equador. E agora eu vou te explicar, Rochinho, por que perto do Equador é mais vantajoso fazer esse lançamento. Teve que ir para a Índia, até anotei o nome, lá chama Satish Dhawan. É uma região que é próxima ao Equador, mas não tão próxima quanto Alcântara. Ficava mais barato para o Brasil e já ficou bastante caro. Achei até exagerado, não é um projeto de agora, porque assusta o governo brasileiro gastar aí 233 milhões de dólares com o lançamento de um satélite. Nós sabemos a necessidade. Os nossos 2 satélites de vigilância são parcerias com a China. E você sabe que, mesmo pertencendo ao mesmo grupo de países em desenvolvimento, o Brasil tem o seu desenvolvimento próprio tecnológico. Então, nossos 2 satélites de uso são parcerias com a China. Esse, mesmo tendo sido lançado na Índia, é um produto que foi testado, fabricado, produzido no Brasil. Só não foi lançado no Brasil porque a nave, o foguete que leva esse satélite é muito grande. Então, a gente poderia dobrar esse valor em gasto se a gente fosse fazer uma base em Alcântara de lançamento, uma estrutura de lançamento que conseguisse colocar o satélite Amazônia 1 em órbita. Então, optou-se por usar essa base na Índia. Agora, a grande pergunta, e aí eu adoraria ter um quadro atrás de mim, tenho, para as minhas aulinhas ali, mas eu não vou cansar os nossos ouvintes aí do nosso podcast. O que eu tenho a dizer para vocês aqui, para se calcular a velocidade de lançamento de um foguete, é uma fórmula muito simples, e ela é inversamente proporcional ao raio. E como a Terra tem um achatamento nos polos, o raio na parte central é o maior de todos. Então, quanto mais perto do Equador, menos combustível, menos energia você gasta para colocar esse satélite em órbita. E aí, depois de sair de órbita, você tem a diminuição do atrito, você com pouca força consegue colocar esse satélite numa órbita que seja estacionária, que não é o nosso caso. Nosso caso é uma órbita heliosíncrona polar. Significa que esse satélite vai seguindo o Sol, por isso que a cada 5 dias ele passa no mesmo lugar com iluminação solar. Um satélite está a 750 quilômetros de altura. Então, não adianta nada ele passar num lugar à noite, porque ele vai ver apenas a aglomerado humano, ele vai ver as luzes da cidade, ele vai conseguir identificar onde está Brasília, onde está Goiânia, onde está Belém, mas ele não vai ver o que esse satélite foi objetivado, que é medir desmatamento, lavoura, avanço da lavoura, enfim, vigilância
de fronteira, principalmente na Amazônia brasileira. Então, é um satélite que aposta muito na luz solar. Existe o satélite estacionário, claro, o Brasil aluga alguns deles para coleta de dados e tudo mais, as telefônicas alugam isso no mundo inteiro, mas é um satélite que ele serve muito mais para comunicar do que para vigiar. Por quê? Grande parte do dia, metade do dia, ele pega no escuro. Então, ele consegue gerenciar ali onde está cada cidade, mas ele não consegue fazer essa varredura de verificar realmente na Amazônia a quantas anda o desmatamento, que é, para o governo, um fator até que eu me questiono. Todos os dados de desmatamento possivelmente foram desmentidos, foram questionados, e aí nós gastamos aí uma fortuna para poder fazer um satélite realmente para verificar desmatamento. Mas não estou aqui para julgar se o momento era esse. Eu sei que esse investimento não é agora, desse ano, é um investimento já antigo. Nós estamos apenas na conclusão desse projeto, que já era anunciado, salvo engano, há uns 4, 5 anos atrás, a conclusão de um satélite puramente brasileiro, tá? Inclusive aí algumas derrocadas, algumas tentativas que resultaram em fracasso anterior. Então, eu espero ter esclarecido. Inclusive, existe um seleto grupo de apenas 20 países que conseguem fabricar do zero um satélite, e o Brasil está nesse grupo. E existe um preço muito grande, além dos mais de $200 mil que você falou aí que custou o satélite, foi que no acidente, quando a gente tentou lançar pela primeira vez na base de Alcântara, no Maranhão, houve mais de 20 vítimas fatais, né, cientistas de ponta nesse processo aí, que também levou também não só a falta de dinheiro, a falta de investimento em ciência e tecnologia, levou o atraso aí de quase 10 anos desse lançamento real do satélite brasileiro, o primeiro satélite do Brasil no espaço. Então, deixando bem claro que não é uma questão de investimento deste ou de anteriores governos, é um investimento, é uma questão de investimento do Brasil e é uma questão de geopolítica que a gente quer deixar claro aqui, né? E a gente fica num questionamento que você fez aí, Regis, até aprofundando esse questionamento, se a gente já tem esses dados, e esses dados foram questionados, esses novos dados poderão, talvez, né, me parece que ele vai ficar inicialmente sob o domínio das Forças Armadas, aí, monitorando esses satélites, quem sabe esses dados, na atual situação que nós estamos vivendo, não pode ser também monitorado, manipulado, melhor dizendo, né? Porque a gente vai ter aí tantos dados dos satélites estrangeiros, que estão disponíveis não só para governo, muitas pessoas, muitas empresas têm acesso a esses dados pela internet, e os dados divulgados realmente pelo governo. Existe uma ideia de geopolítica muito grande, né? Oi. Fecha o pensamento e vamos terminar, porque vai ficar muito longo e prolixo. Não, então tá bom. Tá bom? Então, existe uma teoria muito grande aí a respeito da questão da geopolítica, que os satélites são utilizados aí, no caso, como o Brasil utiliza muito satélite estrangeiro, e eles são utilizados aí para até descobrir riquezas que a gente não tem descoberto aqui no Brasil, via satélite, e, no caso aí, o fornecimento de compra de terras no Brasil por empresas estrangeiras, por estrangeiros. Por isso, governos passados chegaram até a possibilidade, ou fecharem a possibilidade para compra de terras na Amazônia por estrangeiros. Uhum. Pode ir. Bom, para finalizar a minha parte, todo avanço é bem-vindo, embora um satélite brasileiro não impede que outras empresas explorem o espaço, o meio espacial brasileiro. Então, os satélites continuarão vendo o Brasil, continuarão vendo a Amazônia, isso é um fato. O Brasil realmente precisava de um satélite que fizesse essa coleta de dados para a nossa informação, para a informação do governo brasileiro de uma forma um pouco mais sigilosa. É uma questão de fronteira, é uma questão de defesa das riquezas, mas o nosso satélite não impedirá que qualquer outra empresa
passe por cima a 750 quilômetros, nós não temos legislação capaz de proibir, e nem se tem nenhuma cogitação de pensar a esse respeito. Parece que a gente vai viver de novo a construção do domínio marítimo, que até bem pouco tempo atrás a gente não tinha. Agora a gente vai pensar nessa construção do espaço que a gente tem aí para cima. Pode, não pode? É liberado, não é? E a segunda coisa, para terminar, que vai render com certeza um outro podcast, é que nos preocupa também a quantidade de lixo espacial gerado em todas essas operações. Então, você tem uma grande nave que leva o foguete, e aí essa nave, possivelmente, ela não será reutilizada. E alguns desses satélites desativados continuam ali em órbita, e vez ou outra vão cair. Por sorte que a maior parte da Terra é água, a gente não tem notícia disso caindo ali no meio da Praça Cívica. Mas também preocupa com essa nova corrida, Rocha, a quantidade de lixo espacial que a gente poderá gerar no futuro, quando o grupo de países não for apenas 20, Lobão. Eu sou da opinião que toda tecnologia ela se alastra, inclusive para os países mais pobres. É assim que se dá o domínio tecnológico. Se a gente for pensar na construção histórica, alguns países demoraram muito mais para ter tecnologia para o telefone celular. Hoje, se você pegar o país com a menor PIB do mundo, você pode ter certeza que ele já tem lá antenas e tecnologia para celular de canto a canto do país. Então, essas tecnologias elas se alastram, e cada vez mais a gente vai produzir mais lixo, a gente vai produzir, principalmente agora, lixo espacial, que será a preocupação não desse século, mas com certeza do próximo. E só deixa eu acrescentar o número 3 aqui, Lobão, uma pergunta para o Regis, porque muitos dos nossos ouvintes aqui são alunos vestibulandos, né? E vão fazer o Enem também, quando o Enem acontecer. A gente não pode nem saber, nem marcar data para o Enem agora, nesse momento. Mas, assim, como é que a física, que é a sua área, pode explorar isso numa prova, de um concurso de vestibular ou Enem? Esse fato do foguete pousar em Marte, ou esse fato do Brasil lançar um foguete? Muito bem. Pode ser tratado a questão dos satélites, principalmente satélites que você trabalha no ensino médio, que basicamente é o satélite geoestacionário, que para a geografia é a coisa mais linda do mundo. Ele gira com a velocidade, obviamente, maior que a da Terra, porque ele está num raio muito maior, ele tem a mesma velocidade angular, ou seja, a Terra gira, ele permanece parado sobre o mesmo ponto. E olha que interessante, não cai. Será por que não cai? Porque ele está numa velocidade altíssima, ele apenas acompanha o giro da Terra. E aí sim, ele pega uma região e ali ele focaliza aquela região o tempo inteiro. E isso é muito cobrado, o Enem já trouxe questões sobre isso, sobre esse lançamento ou sobre a manutenção de um satélite. Agora, as questões que eu estou apostando para o Enem vão dizer respeito muito mais à comparação entre a velocidade da nave que leva o robô, com quantos dias, quantos meses essa nave chegou lá, e com qual rapidez a informação de lá vem para cá. Se eu fosse hoje, eu escrevo questões para o Enem, o Rocha sabe disso, já fui contratado para uma das editoras famosinhas aqui do Brasil para escrever algumas questões. Então, no momento em que você me falou, pensei nessas duas questões. Essa questão do satélite geoestacionário, porque falou em satélite, não necessariamente os alunos vão estudar o satélite heliosíncrono, que é um pouco mais difícil, ele tem que acompanhar o Sol, a trajetória é um pouco diferente, mas vai basicamente tratar sobre satélite geoestacionário, e eu faria uma questãozinha muito bonitinha sobre a ida dessa nave, com quanto tempo se dá isso, e a diferença no tempo de envio das imagens, que o professor Rocha nos brindou contando que abriu em tempo real com os alunos, tá? Eu só estou aqui para desmentir a você que não é totalmente em tempo real. Não, tempo real. Você tem um delay e justamente os meus alunos vão tentar encontrar para responder essa questãozinha do Enem. Quanto tempo demora a imagem para chegar? Se não me engano, são de 11 minutos. E a janela para poder ir para Marte, né, é a cada 26 meses, que fica no alinhamento certinho para poder ir para Marte, né?